Romanos, então, capítulo 5, o texto dessa noite serão os 11 primeiros versículos da carta. Assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela beleza da carta aos Romanos. Obrigado pelo teu evangelho aqui descrito, exposto pelo nosso irmão, o apóstolo Paulo. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Que aprove ao Senhor, foi do teu agrado que essa palavra chegasse até nós. E agora, diante dela, nos rendemos à soberania da tua vontade. E clamamos como tua igreja que o Senhor derrame o teu Espírito Santo. Esse mesmo que acabamos de ler, que nos dá do teu amor em nosso coração, que seja Ele mesmo, aquele que irá iluminar a nossa mente, para compreendermos, aceitarmos e crermos na palavra do Evangelho de Cristo Jesus, em nome dele em que oramos. Amém. Irmãos, são muitos os relatos históricos de pessoas que encontram tesouros e não tem a mínima ideia do que tem nas mãos. E eu, fazendo uma pesquisa rápida para trazer um exemplo aqui para os irmãos, eu me deparei com a história de Terry Herbert. Ele era um caçador de tesouros do interior da Inglaterra, e certa vez, ali para o ano de 2009, procurando tesouros com seu detector de metal, ele encontrou alguns objetos enterrados. E então Terry começou a cavar e encontrou moedas, espadas, escudos, capacetes e uma série de utensílios. Eram tantos que Terry precisou de ajuda das autoridades locais. E ele encontrou um tesouro enorme, mais de 3.500 peças, datadas do século VII. Mas o mais curioso da história de Terry Herbert não é o fato dele ter encontrado o tesouro. É que depois que ele começou a fazer as escavações e explorar aquilo que ele havia encontrado, ele descobriu que ele não tinha sido o primeiro a encontrar aquelas peças. Na realidade, há muito tempo, as crianças da região já brincavam com aquilo. Ali, brincando no campo, encontravam às vezes um capacete, um escudo, um anel, algum objeto, e pensando que era sucata, pensando que era, às vezes, até parte de uma fantasia ali, muito tempo largada, as crianças da região brincavam com aquilo. E, pasmem, era um tesouro avaliado, há 15 anos atrás, em 3,5 milhões de libras esterlinas. E crianças brincando como se fossem fantasias compradas na Shopee. A verdade, irmãos, é que quando a gente não tem plena consciência do valor daquilo que está diante de nós, a gente pode fazer mau uso ou não usar de forma adequada, com todos os seus benefícios,
aquilo que está diante de nós. E o mesmo vale para a doutrina da justificação. Se a gente achar que essa doutrina, sabemos que ela é muito importante, já vimos alguns domingos aqui expondo ela aos irmãos na carta aos Romanos, mas se pensarmos, ok, é um conceito teológico, é um conceito doutrinário exposto pelo apóstolo Paulo, que é até um pouco difícil pelo seu caráter legal, pelo seu caráter forense. A gente tem uma certa dificuldade para compreender de cara a justificação somente pela fé. Mas se nós acharmos que é somente um conceito formal, formalidade da doutrina, nós podemos ser como essas crianças do interior da Inglaterra, brincando com um tesouro, fazendo pouco uso dele, sem saber o real valor daquilo que temos na mão, daquilo que temos diante de nós. E talvez o apóstolo Paulo imaginasse isso. E então, no capítulo 5, após muito bem ter elaborado a justificação somente pela fé, Paulo vai nos mostrar os benefícios dessa justificação, os frutos dessa justificação, o do porquê é tão importante que nós saibamos, compreendamos que nós fomos justificados somente pela fé mediante Cristo Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz nesse texto que acabamos de ler. E esse é o tema do nosso sermão, os frutos, os benefícios da nossa justificação. Nós veremos isso em 4 partes. A justificação nos traz paz com Deus. A justificação nos traz alegria em meio às tribulações. A justificação nos traz segurança no amor de Deus. E a justificação nos traz reconciliação com Deus. Primeiro ponto. A justificação, então, nos traz paz com Deus, versículos 1 e 2. Então, capítulo 5, Paulo nos mostra que essa paz com Deus, que é recebida por causa da justificação, nos é dada por intermédio do Senhor Jesus. Versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo já começa com o resultado mais importante, o central, aquele do qual todos os demais benefícios vão derivar, é a paz com Deus. Quando nós, então, reconhecemos que somos justificados por Deus, quando Deus nos declara justos na nossa presença, passamos, então, a usufruir de um relacionamento pacífico com Deus, de um relacionamento de paz. Aqui, irmãos, paz significa restauração do favor de Deus. Então, antes, nos nossos delitos e pecados, antes de sermos declarados justos, Deus não era favorável a nós. A sua atitude não era de paz conosco. Pelo contrário, era de hostilidade. Porque não é possível que o Deus Santo tenha paz com aquilo que lhe é profano. Então, Paulo nos traz uma grandeza da obra de salvação, que é a nossa paz, que depois ele vai continuar elaborando isso até o versículo 11 e tratar da reconciliação, essa paz que gera reconciliação, que gera restauração de um relacionamento então perdido. Paz com Deus, então, nós vemos que é a restauração do favor de Deus. Mas não necessariamente é a paz como nós pensamos, ou como o mundo pensa. Porque muitas vezes a gente tem como conceito, como definição de paz, um mundo sem aflições, um mundo sem conflitos. Então a gente poderia assumir que uma vez que nós temos paz com Deus e por consequência passamos a viver uma vida de paz e termos paz em nosso coração, agora então teremos uma vida pacífica. E a gente rapidamente vê que isso não é verdade, porque Paulo vai falar de tribulações. Em determinados momentos da nossa vida, as aflições, os problemas são tantos, que tudo que a gente consegue dizer é o quê? Só queria ter um dia de paz. Não é isso? Ou quando a gente está com as crianças em casa, está fazendo aquele caos, me dá um minutinho de paz. Mas essa paz
que vem da nossa paz com Deus. Ainda não é, será um dia. Cremos nisso na vida eterna, mas ainda não é uma vida sem dificuldades, uma vida sem aflições, uma vida sem conflitos. Ter paz com Deus não exclui o nosso sofrimento, as nossas tribulações do tempo presente. Paz com Deus, então, aqui, para Paulo, significa única e exclusivamente a restauração desse relacionamento, o favor de Deus que outrora a gente não tinha, porque éramos pecadores. Então, precisamos nos livrar, nos afastar da definição cultural, da definição popular de paz, de que só encontraremos paz nessa terra, nesse mundo, quando vivermos, passarmos a viver uma vida sem conflitos. Não, já podemos viver, já temos acesso a essa paz. Essa paz já nos pertence, irmãos, porque a nossa paz com Deus foi restaurada por meio de Cristo Jesus no momento em que nós fomos declarados justos. Mas se nós acabarmos tomando a definição cultural de paz, nós iremos nos perder naquilo que a gente espera da paz com Deus. Então, para mim aqui, um dos melhores exemplos do que essa definição popular de paz, uma paz que é avessa ao sofrimento, avessa à aflição, eu trouxe aqui, me lembrei da música Imagine, de um John Lennon. Música linda, música linda. Mas eu trouxe um parágrafo em específico, eu traduzi para os irmãos aqui. John Lennon nos traz a ilusão cultural de uma paz que é impossível, que é utópica, que é quase infantil. Então veja um trecho da música Imagine. Imagine que não existam países, não é difícil fazer isso, nada pelo que matar ou morrer, e também nenhuma religião. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Então a conclusão de Lennon, quando ele exclui no seu sonho as estruturas, as instituições e a religião incluído, é um mundo de paz para Lennon. Mas o erro de John Lennon é imaginar que a paz é fruto justamente desse mundo sem instituições formais, sem as estruturas das quais nós pertencemos e vivemos e usufruímos a terra. O erro de John está justamente em achar que o problema está na estrutura e não no coração humano. As estruturas não são pecaminosas. O nosso coração que é. Se nós não temos paz nessa terra, não é culpa das fronteiras federais, não é culpa das religiões, é culpa do coração do ser humano. Não é porque existe algo lá fora que é digno da nossa morte, da nossa luta, que isso nos tira a paz, mas é porque nós, achando que merecemos algo, muitas vezes no nosso pecado estamos dispostos a matar e morrer pelas coisas erradas. E isso traz guerra e não paz. A falta de paz do mundo, o problema da paz, da falta de paz no mundo, está no fato do ser humano não ter paz com o seu Criador. É porque, em última instância, nós, como sociedade humana, de modo geral, não temos paz com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso, é que então nós não temos paz com a própria natureza. É porque nós não temos paz com Deus, como sociedade, que nós não temos paz uns com os outros. E é porque não temos paz como sociedade, de forma geral, com Deus, que nós não temos paz consigo mesmos, conosco. O nosso próprio coração. Então, o problema da paz do mundo, como que a gente resolve a paz no mundo, até um Nobel para isso, que paga uma fortuna para quem chega pertinho dessa solução, tola ilusão. É uma só. É paz com Deus.
enquanto nós não resolvermos o nosso problema espiritual, o nosso problema fundamental, que é a nossa relação com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, nós não encontraremos paz em nenhuma área da nossa vida. Porque Deus não é favorável àqueles com quem Ele não tem paz. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo de forma positiva, que a nossa justificação nos trouxe esse benefício. Irmãos, agora vocês têm paz com Deus, a justificação lhes deu isso, então agora vocês podem usufruir de uma vida de paz, agora vocês podem ter dias de paz na terra. Não porque de repente agora o mundo se pacificou ao seu redor, porque agora você tem uma bolha protegida por anjos, onde nenhuma seta vai te atacar. Não! Mas é porque não importa o que aconteça. Você tem paz com aquele que não lhe era favorável, que é o seu Criador. Isso lhe é suficiente para a vida. E essa é a nossa segurança. Essa é a nossa alegria, esse é o motivo do nosso regozijo, esse é o motivo da nossa glória, de nos gloriarmos, como Paulo vai falar em seguida. O Senhor Jesus já havia falado dessa paz aqui, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender um pouco mais o que Jesus falou em João 14, 27, quando ele então disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, um pouco antes de ser entregue na cruz, Jesus dá isso aos discípulos e dá a nós. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados. Não permitam que as aflições desse mundo, os perigos, as perseguições, as tristezas, tirem, roubem-lhe a paz. Porque a paz que eu lhes deixo não é como o mundo dá. Como é a paz que o mundo nos oferece? É uma paz que depende da nossa força. É uma paz que depende do nosso esforço, da nossa conquista. É dito muitas vezes que a guerra é o meio da paz, que é necessário se fazer guerra para se ter paz. Essa é a paz que o mundo dá. Sempre haverá necessidade da próxima guerra para garantir a próxima paz. Mas a paz que Cristo nos dá, irmãos, é aquela que foi conquistada pelo mérito do próprio Senhor Jesus. E nós não precisamos fazer nada, porque tudo que precisava ser feito para que ela nos fosse acessível já foi feito na cruz do Calvário. E é isso que Cristo está dizendo. Eu deixo-vos a paz. É de vocês para pegar, é de vocês para usufruir, é de vocês para se beneficiar disso. E o que Paulo está dizendo agora em Romanos 5 é o seguinte: olha só, vocês já entenderam a lógica, o racional por trás da justificação, agora entendam. Isso tudo foi para que a gente tivesse paz com Deus, e tendo paz com Deus, a gente vive em paz. Não se atemorizem, não turbe o vosso coração. Você que é justificado, que é declarado justo em Cristo Jesus, você tem a paz de Deus, e isso deve ser suficiente para que a gente viva os nossos dias. E então, nós percebemos que aquilo que temos nas mãos não é mera sucata, não são fantasias de criança, não é devaneio teológico, é bênção, é tesouro de Deus, irmãos. Nós temos a justificação, isso deve mover o nosso coração. E está difícil até para falar, irmãos, está muito cedo para eu chorar, para eu me emocionar no sermão. Estou no primeiro ponto ainda. Mas os irmãos não imaginam quanto foi difícil chegar até o final sem lágrimas. Vai ser difícil chegar também. Quando a gente olha para aquilo que Cristo conquistou para nós, o tesouro da salvação,
Não tem como a gente não se emocionar. Isso é benefício para a nossa vida eterna, de um Deus que nos ama, de um Deus que se apresenta como nosso Pai, porque Ele nos recebe na sua presença, e é isso que o apóstolo Paulo continua. Essa paz que recebemos de Cristo, Cristo que é o mediador dessa paz, nos é garantida. É porque Jesus é o mediador dessa paz, é porque nós recebemos através dele, é que nós continuaremos a receber. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, como ele diz, justificados, pois, mediante a fé, no versículo 1 ainda, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tempo presente e tempo contínuo para Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, recebemos paz com Deus por meio das obras de Cristo, mas a gente continua recebendo, porque Cristo continua ativamente do lado de Deus, garantindo que essa paz que Ele conquistou vai ser nossa, vai chegar até nós, e a gente vai poder viver essa vida em paz, porque Ele nos garante isso, até que Ele venha e nos dê ela de forma definitiva. Perceberam? A grandiosidade de estarmos ligados a Cristo, unidos ao Senhor Jesus. Ele nos dá isso todo dia, irmãos, você percebendo ou não. E se o seu coração se turva, se o seu coração se perturba, é porque você se esqueceu disso. Mas Cristo continua ali firme, te dando paz, pedindo para o Espírito Santo abençoar-nos com essa paz. E no momento em que o nosso coração se turva, e ele vai se turbar, e no momento em que a gente se atemorizar, e a gente vai se atemorizar, lembre-se de que Cristo está ali, Senhor, teu filho precisa de mais um pouquinho, manda mais, porque nos é garantido pela obra de Cristo, irmãos. Isso é graça, isso é alegria, isso é benefício da justificação. Não, doutrina não esfria ninguém. Se doutrina te esfria é porque você não entendeu a doutrina. A doutrina tem que nos colocar de joelhos, chorando de alegria, diante daquilo que Cristo faz por nós todos os dias. Esse Cristo, então, mediante a quem nós temos paz com Deus, Ele também nos dá acesso a esse Deus. Ele nos dá a segurança de que podemos, então, pela fé, chegar na presença do Senhor Deus. E ao versículo 2, então, nos diz isso. Por intermédio de quem? Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. É porque Cristo é nosso mediador que nós permanecemos firmes nessa graça que Ele nos deu e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Paulo então nos informa que é por intermédio de Cristo que temos acesso a essa graça. O que é esse acesso? É porque temos paz com Deus que podemos estar na presença dEle. É porque temos paz com Deus, porque agora Ele nos é favorável, que Ele nos recebe aqui domingo após domingo, quando prestamos culto ao Senhor. É porque temos paz com Deus, é porque que Ele nos recebe na sua presença, quando todas as vezes, irmãos, e não fazemos isso o quanto nós necessitamos, mas todas as vezes que você se coloca de joelhos na presença do Senhor e clama, Abba, Pai, meu Pai, ouça minha aflição. O Senhor nos ouve dos altos céus, porque nós temos acesso à presença dEle. É algo semelhante, aqui a linguagem de Paulo, ao que acontecia nos reis do passado. Aos reis era-lhe reservada a presença de poucos. Era necessário, antes de mais nada, de você se aproximar a um rei, que ele fosse favorável a você. E a gente tem um exemplo bíblico muito bom, e está lá no livro de Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2.
Se puder botar no telão aí, por favor. Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2. O texto então diz o seguinte: Esther, rainha, esposa, uma das esposas do rei Assuero, ela queria então tratar com o rei sobre um assunto específico. E olha só o que acontece na cena. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio, no interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. O que está acontecendo aqui, gente? A pessoa só poderia, qualquer pessoa, e aqui a gente está falando da rainha, da mulher do rei Assuero, qualquer pessoa só poderia chegar na presença do rei se esse estendesse o cetro em favor dela. Se ela ousasse entrar no salão real de forma inapropriada, sem autorização do rei, ela seria morta. Então vejam, Esther se prepara, se aprontou com trajes reais, ou seja, ela se colocou de uma forma adequada a estar na presença do rei. E Assuero estendeu o cetro de favor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala que, mediante a Cristo, temos acesso a essa graça. Temos acesso a Deus. Antes de Cristo, antes da nossa justificação, antes de sermos justificados, declarados justos, o cetro de Deus não era favorável a nós. E qualquer um que ousasse entrar na presença do Deus Todo-Poderoso morreria. Na realidade, todos nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não éramos dignos da presença de Deus. Então, quando Cristo morre na cruz e abre-nos acesso ao Pai, por causa de Cristo, porque estamos ligados a Ele, e Deus então trata-nos como se Ele estivesse tratando o próprio Senhor Jesus, é que então Deus passa a ser favorável a nós e nos receber na sua presença. Agora então, temos acesso à presença de Deus, e esse acesso nos permite usufruir de inúmeras bênçãos, inclusive de olhar para o futuro. Olhar aquilo que nos aguarda, olhar aquilo que agora, como filhos, temos por garantido na nossa herança, que é a vida eterna. E por isso que o apóstolo Paulo continua, e no versículo 2 ainda, igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse gloriamo-nos na esperança da glória de Deus é que agora, com acesso ao Pai, nós vemos aquilo que nos é por direito, não conquistado por nós, pelo mérito de Cristo, mas agora é direito nosso, de filhos, de herdeiros, de amados, adotados que somos. E quando nós olhamos e vemos a vida eterna, uma vida aí sim de paz perfeita, com Deus e com todas as coisas ao nosso redor, porque tudo será restaurado, nós nos gloriamos. Gloriamos nessa esperança. E o que é esse gloriar nessa esperança? É ter orgulho. E aqui parece que Paulo realmente trata o jogo de palavras, porque até então, no capítulo 3, ele vai perguntar onde pôs a jactância, e onde é que está o orgulho? Ou questionava, criticava os judeus, você que se orgulha de ser judeu. E aí então Paulo fala de um novo orgulho. Um orgulho que está muito mais relacionado a uma alegria, a um júbilo, do que uma vaidade. É como quando a gente vê os nossos filhos conquistando alguma coisa por eles mesmos.
No caso, eu ainda sou pai de uma criança, de um bebê, então a conquista é aprender a andar, aprender a falar e tal. Mas pode ser o primeiro emprego, pode ser passar na faculdade, enfim. Cada faixa etária nos proporciona esses prazeres. E a gente se orgulha dos nossos filhos. Não pode, não deve ser um orgulho vaidoso. Caramba, que filho incrível que eu criei, olha só o que ele conquistou. Não. Mas esse orgulho materno, paterno, saudável, é aquele que se alegra pelo filho. É uma alegria tal que tem prazer naquela conquista. É disso que o apóstolo Paulo está nos dizendo quando ele fala em gloriarmos-nos nessa esperança. É que nos traz uma alegria tamanha naquilo que foi conquistado por nós, a ponto de nós nos orgulharmos em Cristo. Caramba, olha o que o Senhor Jesus nos deu. E quando a gente olha para o futuro, para a nossa esperança, para aquilo que nos é certo, para aquilo que nos é convicção, para aquilo que nos traz segurança, firmeza, como disse o apóstolo Paulo, nós então nos alegramos tremendamente. Mas não somente naquilo que é futuro. Gloriarmos-nos em Deus, nos alegrarmos imensamente no Senhor, não é somente direcionado ao futuro daquilo que ainda iremos receber, mas no tempo presente também. E aí Paulo, então, nos surpreende. Mas em que tempo presente? Temos muitas bênçãos presentes, provenientes da nossa salvação. Mas aqui Paulo começa falando daquelas que são as tribulações. Então ele coloca no versículo 3, e não somente isso, ou não somente essa esperança firme que nós temos, futura, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Então, irmãos, o motivo da nossa alegria, do nosso júbilo, desse nosso santo orgulho, não é só aquilo que a gente vai receber ainda de Deus, que já nos é garantido em Cristo, mas até no nosso sofrimento presente, nas aflições, na tribulação. Isso também deve ser motivo de alegria. Aí a gente fala, como assim, Paulo? Estava indo tão bem. O que aconteceu aqui agora? Falou para a gente se alegrar na tribulação. E aqui a gente precisa ser muito prudente para entender exatamente o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Isso ele vai falar em outros momentos, em outras cartas. Mas aqui Paulo não está falando de todo e qualquer sofrimento. Ele não está falando de toda e qualquer aflição, de toda e qualquer tribulação. Aqui o contexto, irmãos, ainda é e sempre é a salvação em Cristo, a justificação somente pela fé. Então aqui Paulo vai se referir àquelas tribulações que primordialmente competem ao âmbito da fé, ao nosso relacionamento com Deus. As aflições, as dificuldades que vão vir por causa da nossa realidade de justificados. Então, por exemplo, pode ser um sofrimento, seria o mais óbvio, aquele que vem pela perseguição. Aquele que agora a gente sofre porque é de Cristo, porque resolveu ser firme, permanecer firme e publicar a nossa fé. Tornar a nossa fé pública, e então agora nós sofreremos repreenda, nós sofreremos chacota, nós seremos excluídos, nós perderemos amigos, nós teremos até que nos privar de círculos de amigos, por causa de Cristo. Aflições essas, que são única e exclusivamente próprias dos justificados. E Paulo diz, alegre-se nessas tribulações. Jesus nos fala essa verdade. Se o mundo perseguiu a mim, não perseguiria a vós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Percebem? Então essas aflições, elas estão relacionadas à nossa fé cristã, à nossa identidade de justificados. Mas não necessariamente ou exclusivamente a perseguição. Pode ser algo também que não condiz com essa realidade, com a nossa identidade de alguém que é justificado, que é declarado justo, que está unido a Cristo, que tem paz com Deus. Então, muitas vezes, irmãos, o sofrimento vem, a aflição vem, a tribulação vem, para que nós sejamos santificados.
para que nós nos livremos de pecados, para que nós mudemos a maneira de enxergar a realidade, a maneira de enxergarmos a vida, para nós abrirmos mão de sentimentos, de pensamentos, de relacionamentos, que para nós é muito valioso, mas diante de Deus não passa de lixo. E as tribulações vão vir, para que nós, justificados, sejamos então purificados. É esse o movimento, é esse o caminho, é o racional que Paulo constrói nos versículos 3 e 4. Por que, Paulo, então, a gente poderia perguntar, nós podemos e devemos nos gloriar, nos alegrar imensamente, nos orgulhar das nossas aflições? E aí Paulo então responde a partir do versículo 3, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquela tribulação, aquele sofrimento, aquela aflição, que tem como objetivo o nosso crescimento pessoal com Deus, o amadurecimento da nossa fé, ela primeiro nos produz perseverança. E aqui nos vem um ensino bíblico que entra em conflito direto com outra verdade da nossa cultura. Porque a perseverança aqui é sinônimo de paciência, é sinônimo de resistir com firmeza, mas prosseguir com o objetivo. É aquele que permanece na finalidade para a qual aquela situação lhe foi proposta. Portanto, o objetivo final é a transformação. O objetivo final é a santificação. Se você sofre algo por conta do seu pecado, por conta de algo que Deus está trabalhando na sua vida, pelo seu testemunho com Cristo, e você sai dessa situação do mesmo jeito que você entrou, você não perseverou. Não serviu de nada. Só serviu para te fazer sofrer. E provavelmente a vida vai ter que bater mais forte na próxima vez. A vida não, né? Deus. Até que a gente entenda. Porque é pela disciplina do Senhor, é pela mão forte dEle, que Ele nos mostra que nós somos filhos dEle. E eu digo que esse ensino do apóstolo Paulo sobre perseverança entra em conflito com a cultura, porque hoje nós vivemos o tempo da resiliência. Então, sim, eu vou questionar, eu vou criticar a cultura da resiliência. Essa palavrinha tão bonita agora, que agora todo mundo está tatuando, resiliência. O que significa isso, gente? Isso daí vem de um conceito da ciência dos materiais. É uma propriedade do material, uma liga de ferro, por exemplo, uma liga metálica, em que se eu aplicar uma força sobre ela, uma tensão sobre ela, ela consegue se restaurar à sua situação original, sem dano ou com pouco dano. Isso é taxa de resiliência. E o mundo bate palma para isso. Só que isso é o oposto da perseverança. Isso é o oposto de gloriarmos na nossa tribulação, porque a nossa tribulação, a tensão que Deus permite que tenhamos, é para a nossa transformação. É para que a gente não volte o que era. É para arrebentar com a nossa resiliência. Percebeu? A perseverança transforma o coração do pecador. Para o próximo passo, a experiência. E experiência aqui não é para experimentarmos algo. Experiência aqui para Paulo, a palavra original, significa teste de caráter. Então o que Paulo está nos dizendo é o seguinte: as tribulações que contribuem e têm como objetivo a nossa edificação, a nossa vida com Deus, aquelas que vêm porque somos justificados, elas vão ter frutos, elas vão se desenvolver na nossa vida, nós iremos nos gloriar nela, nós iremos nos alegrar nelas, quando nós resistirmos com paciência a ela, não desistirmos, muito menos cedermos à tentação de querer nos adaptar e voltar ao que nós éramos no início, não, mas reconhecer aquilo que Deus está fazendo em nós, e então provar,
testar o nosso caráter. Muitas vezes, queridos, quando nós passamos por aflições na vida, a primeira pergunta que a gente faz para Deus é o seguinte: Deus, por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço nada, mas por que comigo? Por que na minha família? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: Senhor, me prova através desse sofrimento. Prova o meu caráter. Aí então chega a pergunta: o que, Senhor, o Senhor está purificando na minha vida? O que, Senhor, o Senhor está me trazendo à prova, a teste, a experiência? O que, Senhor? Me dá a graça de me alegrar nisso. Mas eu não vou conseguir me alegrar se eu não souber o que você está fazendo na minha vida. Perceberam? Porque a pior coisa, irmãos, a pior coisa é a gente olhar para um sofrimento terrível da nossa vida, um luto, um arrependimento, e a gente olhar para trás. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja uma dessas pessoas, e depois de anos, décadas, você ainda olha para trás e fala: Senhor, por que comigo? Por quê? Você não aprendeu ainda, você não foi até o final, você ainda não perseverou e não chegou na experiência, seu caráter não foi provado, não foi forjado. Você ainda está questionando o porquê, quando você deveria estar questionando o quê. O que você está fazendo na minha vida, Senhor? O que está sendo trabalhado no meu coração pecador? E aqui, irmãos, vem um outro conceito teológico de suma importância na nossa vida com Deus, na nossa santificação, que é o entendimento, é a comparação da nossa justificação com a nossa santificação. A partir do momento que nós somos declarados justos por Deus, mediante a Cristo, nós já somos tratados por Deus como 100% justos, ok? 100% justos. Não há injustiça em nós, embora haja, mas toda injustiça que ainda há em nós foi pregada na cruz. Então toda ela está respaldada na graça, protegida pelo sangue, ok? Então quando Deus nos declara justos, nós somos justos, 100% justos. Quando Deus nos declara santos, e Jesus fala isso: sede santos porque eu sou santo, nós ainda não somos 100% santos. Então é como se fosse assim: a nossa justificativa de imediato nos leva ao patamar, ao status de justos perfeitamente. Mas no momento em que Deus regenera o nosso coração, aí então o processo de santificação começa. Qual é o objetivo? A nossa santificação, que antes era nula, agora ela vai sendo acrescida de pouquinho em pouquinho pela graça, pela ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus, pelas tribulações, pelas aflições, pela perseverança, pela experiência, pela esperança, ela vai se aproximando da justificação. Quando que vai chegar, pastor? Vai chegar? Claro, quando Cristo voltar e nos fizer nova criatura na totalidade. Nova criatura já somos, senão esse processo nem seria possível. Mas quando até o nosso corpo for glorificado, porque até a nossa carne vai ser santa. Mas até lá a gente está no processo. É por isso que o apóstolo Paulo, em outra carta dele, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: e todos nós, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. É o final de cada processo desse. Perseverança, experiência, esperança. Então o que o apóstolo Paulo fala? Devemos nos gloriar nas tribulações, mais um pouquinho de glória.
E aí a gente continua a viver a vida. E vem mais uma batida, vem mais um sofrimento, vem mais uma tribulação. E a gente, pela graça, unido a Cristo, sustentado pelo Senhor, perseverança, experiência, esperança, mais um pouquinho de glória. É isso que Paulo está falando aqui, de glória em glória. Até que a gente vai sendo formado, vai sendo moldado, vai sendo transformado, lapidado na sua própria imagem, a imagem de Cristo, como pelo Senhor, o Espírito. Reza a lenda que chegaram para Michelangelo depois de ter feito Davi, uma estátua de mais de 3 metros em mármore puro, numa só tacada, sem erro. Falaram assim, aquele que encomendou a escultura, como que você conseguiu fazer isso? Era um bloco de pedra, cara. E você tirou essa coisa magistral que é Davi. E aí então, Michelangelo fala, Davi estava ali dentro o tempo todo. Eu só tirei as arestas. Eu só cortei em volta. É isso que Cristo faz em nós. É isso que o Espírito Santo faz em nós. No momento em que somos declarados justos, Deus então pega essa pedra de mármore que não era nada e vai falar, o meu santo está aqui dentro. E agora de glória em glória, de fé em fé, de pouquinho em pouquinho, de perseverança, experiência e esperança, eu vou cortando as arestas. Até que vai chegar um dia em que o santo perfeito, eu e você, estaremos à mostra para o mundo inteiro. E Deus vai ser glorificado na nossa glória. Percebe? Isso é santificação. A nossa santidade está aqui. E o Espírito Santo age. Gente, a gente só pode se alegrar. Não é verdade? Que sofrimento vai ser maior, melhor do que tudo isso que a gente acabou de ouvir. Tem um santo ali dentro, é Deus olhando do alto, o meu santo ali dentro. Eu vou mandar o Espírito, vai doer, mas eu vou cortar mais um pedaço desse mármore. Eu vou quebrar mais um pouquinho, porque eu quero que o meu santo se torne perfeito, como Cristo é perfeito. A gente vai chegar lá, irmãos. A gente vai chegar lá, isso é certeza, isso é segurança. Isso é esperança para Paulo. Convicção objetiva. Esperança, já disse para os irmãos, não é simplesmente esperar que algo bom aconteça. É convicção daquilo que vai ser realizado na nossa vida. Nós não nos adaptamos ao sofrimento, nós não nos adaptamos ao pecado como a cultura da resiliência faz. Nós nos livramos do pecado. Nós nos desembaraçamos de todo o pecado. E corremos firmes para a coroa que nos está proposta. Perseverança, irmãos. Experiência de caráter. Esperança. Só assim, você e eu poderemos nos gloriar nos momentos de tribulação. Paulo, então, no versículo 5, fala dessa esperança. Ora, a esperança não confunde. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, esperança é isso, gente. Esperança nos dá mais segurança, nos dá mais firmeza, nos dá mais energia, nos dá mais confiança. É isso que a esperança faz. Ela não nos deixa com dúvidas. Ela nos dá segurança. Ela não confunde. E por que ela não se confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado, nos foi presenteado. Então é pelo Espírito Santo que nos foi presenteado que o amor de Deus é derramado em nosso coração. E o versículo 5 faz um paralelo, uma dupla, com os versículos 6 a 9, linda, brilhante. E aqui Paulo vai falar dos aspectos subjetivos e objetivos da nossa salvação. Então, primeiro, ele está falando do aspecto subjetivo da nossa esperança. Que aspecto subjetivo é esse? É aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração.
É aquilo que no nosso íntimo, no nosso relacionamento com Deus, no nosso momento de oração, no nosso momento de entrega, no nosso momento de dedicação na presença do Senhor, no nosso momento de culto, meus irmãos, no nosso momento de ceia do Senhor, o Espírito Santo vai derramar esse amor. E eu não tenho muito o que dizer aqui, porque é inexplicável, é subjetivo, é algo seu com Deus. É no momento em que você sai daqui no domingo e fala, entendi a palavra. E não é porque o pastor Vitor é bom pra caramba, estou longe disso. Mas é porque o Espírito é bom pra caramba e usa até eu para falar com vocês. E usa até a mim para falar com vocês. Isso é amor de Deus, é esperança subjetiva, é algo que eu nunca vou poder dar para vocês, e glória a Deus por isso, porque mérito não é meu e de nenhum homem. Então todo e qualquer um que chegar para vocês e falar, meus irmãos, venham até aqui que eu vou derramar sobre vocês a unção do Espírito, é mentira. O Espírito é outorgado pelo próprio Cristo, porque na sua despedida, ele vai falar, ainda lá em João 14, eu não vos deixarei órfãos. Na continuação do texto que a gente leu. Não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro Consolador, que vem da minha parte, da parte do Pai. É Cristo quem nos dá o Espírito Santo. Não sou eu, e nem nenhum outro, pastor, bispo, apóstolo, ou seja lá o que for. Quem derrama a unção do Espírito Santo é o próprio Cristo. E a não ser que você seja justificado e esteja unido a Cristo, você não vai receber isso. Você não vai receber isso. Mas quando nós somos justificados, quando nós reconhecemos que estamos unidos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo é derramado, o amor de Deus enche o nosso coração. Ele nos dá uma fé que a gente nunca imaginou ter. E aí a gente olha então para as aflições e nos gloriamos nela e fala, caramba, eu nunca imaginei que eu ia suportar tamanho sofrimento, mas o Senhor foi comigo em todo instante. E em cada detalhe eu pude ver a mão do Senhor. Isso é graça, isso é amor de Deus derramado. Isso é subjetivo, é algo seu com o Espírito, é algo seu com Cristo. Busque isso, peça isso. A melhor coisa que o pobre pastor de vocês pode fazer é clamar por vocês. E é por isso que eu sempre falo, Senhor, derrama sobre a sua igreja o teu Espírito Santo, para que a gente entenda a tua palavra. Eu não falo isso direto, é por isso. Porque é prometido que Ele vai fazer isso pelos justificados. Então o melhor que eu posso fazer é pedir. Por mim e por vós, façam isso. Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Antes de você entrar por essa porta no domingo, fala, Senhor, derrama teu Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo, me enche com o teu amor, para que eu compreenda aquilo que o Senhor tem de tesouro para mim, e eu ainda não estou entendendo. E eu ainda estou brincando igual criança, eu estou tratando igual sucata. Me enche do Espírito Santo. Enche o meu coração desse amor que vem do Espírito, para que eu compreenda, para que isso transforme a minha vida, para que eu me alegre nas minhas tribulações, para que eu reconheça a paz que eu tenho com o Senhor, para que eu usufrua, que eu desfrute do meu direito, do meu benefício de ter acesso ao Senhor. Me encha do amor, me encha do Espírito para isso. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, o aspecto subjetivo. Mas a nossa esperança também tem um aspecto objetivo, e esse aspecto objetivo é o terceiro ponto do nosso sermão. A justificação nos traz segurança no amor de Deus, nos traz firmeza, versículos de 6 a 9, começando no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está quebrando uma linha lógica aqui, que é a lógica do nosso coração, humano, pecador, meritocrático.
Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha só, vou deixar bem claro, se até aqui vocês ainda não entenderam o nível, o quão grande foi a magnitude do sacrifício de Cristo por mim e por você, por nós pecadores, eu vou desenhar. Então é o seguinte, eu já falei que ninguém é justo diante de Deus. Não há um justo, não há justo, nenhum sequer. Ele fala lá no capítulo 3. Mas Cristo morreu por nós. Então presta bem atenção. Pode ser que se alguém fosse bom, isso levaria alguém a morrer por aquela pessoa. Mas o sujeito, cara, ele está indo para a morte, mas assim, ele é até muito melhor do que eu, deixa eu morrer no lugar dele. Troca de lugar comigo. E essa é a lógica humana, é a lógica meritocrática. Tem um sentido, tem uma motivação. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, gente, se vocês ainda não entenderam, é o seguinte, não tinha motivação lógica nenhuma no ser de Deus para dar o seu filho por nós. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, não é lógica, não era esperada. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que Deus não tinha obrigação nenhuma de nos dar a Cristo. Exatamente isso. E é justamente essa falta de obrigação que Deus tinha conosco que nos prova de forma objetiva que tudo que Deus fez em Cristo foi por amor. Foi por amor. Porque não haveria outro motivo. Não tinha nada em nós que motivasse a não ser o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, o amor que Ele, no sua soberania, na sua liberdade, no seu poder, teve desejo, teve prazer em demonstrar por nós. E aqui, irmãos, a gente precisa estar atento a dois erros comuns em relação ao amor de Deus. A primeira coisa é dizer que, porque Deus é amor, então Ele era obrigado com Ele mesmo a nos salvar. Como se Deus fosse constrangido pelo seu atributo, Deus é amor, a nos salvar do pecado. Isso é um erro básico. Deus não é obrigado a nada. Deus sim é amor, mas o fato de Deus ser amor não o obrigava a nos salvar. É porque Deus é amor que Ele livremente se moveu em nossa direção, sem obrigação nenhuma. Ele continuaria sendo amor se não salvasse ninguém. Porque Deus é quem é, independente dos outros. Isso é a autossuficiência de Deus. Mas esse erro vem de algo que eu chamo de idolatria dos atributos. É quando a gente pega um dos atributos, uma das características de Deus, e coloca acima de todas as outras, e começa a julgar todas as ações de Deus a partir daquele atributo, daquela característica. Então, se Deus é amor, Ele é obrigado a salvar todo mundo. E é daí que vem outras heresias. Não, eu acredito num Deus de amor. Como que pode Deus de amor mandar para o inferno? Então a galera vai ficar só um pouquinho lá no inferno purgando seus pecados, mas um dia vai ser salvo, porque Deus é amor. Ou pior, e aí o sujeito se afasta de vez da Bíblia e se agarra só a esse atributo e fala, eu não creio no Deus da Bíblia. Eu acredito que existe Deus, mas eu acredito num Deus de amor que não julga as pessoas. Percebe? Idolatria. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. João 3,36. Peguei de propósito esse texto, porque está dentro do contexto de João 3,16. Peguei de propósito, irmãos. Porque todo mundo, quando vai tropeçar na idolatria dos atributos, no caso amor, não, João 3,16, pastor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor,
Onde que está o Deus irado aqui? Lê mais 20 versículos, irmão. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha Jesus retomando o que ele falou em 3,16. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. João 3,36. Esse é o todo da mensagem de Cristo. Nós fomos alvo da graça. Nós fomos alvo do amor de Deus. Se a gente achar que Deus tem alguma obrigação porque Ele é amor, a gente não vai ver o quanto isso foi custoso, o quanto isso foi caro, o quanto isso foi precioso para o próprio Deus em dar o seu Filho unigênito em nosso favor. É só quando a gente entende que Ele não tinha obrigação nenhuma, que a gente entende, ou pelo menos chega próximo, do tamanho do amor de Deus por nós. Ele continuaria sendo um Deus de amor se Ele não salvasse ninguém. E Ele não nos salvou, Ele não deu o seu Filho à morte para provar para alguém que Ele é amor. Ele só deu porque Ele nos ama. É esse o nível, esse é o tamanho do amor de Deus por nós, irmãos. Esse foi o custo da nossa salvação. Um amor que a gente nunca vai chegar, que a gente nunca vai compreender. Você que é pai e ama muito seu filho, imagina você de bom grado, por livre e espontânea vontade, sem ninguém te pedir, você matar o seu filho para salvar a vida de um inimigo seu. Imaginou? É o mais próximo, mas ainda é muito longe do nível do amor de Deus quando Ele nos salvou da cruz, quando Ele nos salvou da morte. É daí para muito pior. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Esse é o caráter objetivo da nossa esperança. É um amor objetivo que a gente não consegue medir, mas é esse o tamanho desse amor. Mas eu falei de 2 erros em relação ao amor de Deus. O primeiro, então, é colocar o atributo de Deus, no caso o amor, acima dos outros. E qual é o segundo? É mudar a ordem dos fatos. Então, é colocar a morte de Cristo à frente do amor de Deus. Como assim, pastor? É aquelas pessoas, então, aqueles que afirmam, Jesus morreu por todos, para nos dar acesso à salvação. E aí, então, aqueles que creem, se apropriam dessa salvação. Se inverteu. Não, meus irmãos. É o contrário. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E então, Ele manifestou esse amor de forma objetiva, cobrando o sangue de Cristo na cruz por aqueles a quem Ele amou. Ele nos amou primeiro, e então cobrou o preço desse amor. Percebem? O amor de Deus por nós tem um custo altíssimo, o custo da nossa justificação. Precisávamos ser declarados justos, porque Deus é justo, Ele é fogo consumidor. Então, para que nós fôssemos alvo desse amor, a ira de Deus precisava ser retirada de nós, precisava ser desviada. E então Ele envia seu Filho para concluir aquilo que o amor dele começou na eternidade. É por isso que nós vemos que na eternidade o Senhor nos conheceu. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá na frente, dando spoiler da carta de Romanos. Aqueles que de antemão conheceu, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento de amor. A esses predestinou. A esses predestinou. Todos a quem Ele conheceu, Ele também predestinou. E não é um conhecimento do futuro, porque Deus não é vidente, Deus não é médium para ler o futuro, Ele determina o futuro. Deus sabe quem é o futuro porque Ele escreveu o futuro. Então Ele não conheceu, Ele não amou aqueles que livremente iriam escolhê-lo. Não, Ele amou. E Ele falou, agora que eu amei esses, eu preciso comprá-los para mim. E eu vou manifestar esse amor
com o único preço que lhes compra para mim, que é o meu filho, na cruz. O amor veio primeiro. E depois a cruz. A cruz se fez necessária, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos amou primeiro. E por isso a gente pode amar. É o que o apóstolo João fala. Ele nos amou primeiro. Então, se Deus fez isso tudo por amor a nós, quando nós ainda éramos inimigos dele, versículos 8 e 9, Paulo vai continuar esse raciocínio, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Nós tínhamos total dívida com o Senhor quando Ele então entrega seu Filho por nós. Ele pede o sangue de Cristo por nós. E o versículo 9, então, a gente chega naquele que é central desse ponto. A justificação nos traz a segurança no amor de Deus. Então, qual é o argumento do apóstolo Paulo? Entenderam agora o nível desse amor? Entenderam o tamanho desse amor? Quando vocês ainda eram rebeldes, pecadores, quando vocês não tinham paz com Deus, quando Deus não lhes era favorável, e tudo que tínhamos era uma morte merecida, era a ira de Deus sobre nós, como aqueles rebeldes que não creem em Cristo, como a gente leu em João 3,36, se o Senhor demonstrou amor por nós, quando a gente era esse povo, imagina agora que a gente é justificado. Imagina agora que a gente é povo de Deus, que a gente deu uma nova identidade, um novo nome. Essa é a grande beleza do argumento de apóstolo Paulo. Esse é o argumento objetivo da nossa esperança. Meu irmão, quando você não era nada, quando você era pó, quando você era maldito, amaldiçoado por Deus, Ele te amou nesse nível. Você acha que agora que você é justo, 100% justo, declarado justo, é a sua identidade, você está ligado a Cristo, você recebe no coração o amor pelo Espírito Santo. Você acha que você não vai ser salvo? Do que você tem medo? Por que a sua fé se abala? Talvez eu, elocubrando, passasse isso tudo na cabeça de Jesus quando ele falava, homens de pequena fé. Vocês não entenderam nada ainda. Vocês não entenderam de onde eu tirei vocês. Vocês ainda não entenderam o nível do amor que os alcançou. E muitas vezes é assim, queridos, a gente vende, a gente negocia, a gente perde a nossa esperança por tão pouco. Nós que hoje somos justificados em Cristo, que estamos unidos ao Senhor Jesus. Quando a gente não era nada disso, Deus nos amou de um nível imensurável. Não vai nos amar agora. Essa é a razão da nossa esperança, irmãos. Nada menos do que isso. E todas as vezes, irmãos, que a subjetividade falhar, não por causa da ineficácia do Espírito, mas por causa da ineficácia do nosso coração, que é enganoso. A gente não conseguir perceber o Espírito Santo em nós, quando o subjetivo nos falhar, que é o versículo 5, lembre-se do objetivo. Os versículos de 6 a 9. Hoje, a minha situação com Deus, esse momento da minha vida, eu não consigo ver o Espírito Santo. Eu não consigo me sentir amado. Eu não sei nem se eu sou salvo. Eu me preocupo com a minha relação com Deus. O subjetivo falhou. Não porque o Espírito falhou, porque nós falhamos, ok? Vou repetir para deixar claro. A gente tem o objetivo. E aí, então você se lembra, mas quando eu ainda era morto nos meus delitos e pecados, Deus me amou num nível bizarro. Um nível bizarro. E aí você ora, Senhor, me faz agora, mais uma vez, sentir no coração aquilo que só os meus olhos conseguem ler e só a minha mente consegue racionalizar. Eu preciso de mais. Me enche do Espírito de novo. Alimenta o subjetivo da minha esperança. Porque tudo que eu tenho agora é o objetivo. Mas esse tudo que eu tenho é mais do que suficiente. É mais do que suficiente.
para que a gente creia. E por isso que a nossa justificação nos traz segurança, porque é por causa da nossa justificação que agora nós temos acesso a um amor imensurável. Imensurável. Amor de pai para filho. Amor perfeito. Amor comprado pelo sangue de Cristo. E aí então chegamos no último ponto do nosso sermão. Versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo faz o resumo de tudo aquilo que vimos. Porque, versículo 10, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos, olha o gloriar de novo. Paulo está juntando tudo que ele falou até agora. Nos gloriamos, nos alegramos, nos exaltamos, nos jubilamos, nos orgulhamos em Deus, não em nós, em Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele conquistou através do seu sangue por nós. Nos alegramos nisso, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Então, a paz com Deus, o acesso, o júbilo, o gloriar-se no futuro e o gloriar-se nas tribulações e a segurança do amor de Deus, agora não são apenas conceitos, fazem parte de um relacionamento íntimo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós fomos reconciliados. Não foi somente feita paz, como dois povos que haviam guerra, agora não há mais indisposição entre eles. Houve reconciliação, e reconciliação aqui é da parte de Deus. Nós recebemos a paz com Deus, então Deus deixa de ser hostil conosco. Essa é a palavra. Antes de nós sermos justificados, Deus era hostil a nós. Ele estava alienado de nós. Ele se afastava de nós. Ele se colocava à parte de nós. Mas agora justificados, não só a paz, como a relacionamento íntimo, a reconciliação, a intimidade. Então o acesso que nós temos está longe de ser aquele que Esther encontrou com o Assuero. É aquele acesso do pai falando, vem cá meu filho, por que você está longe? É uma reconciliação que às vezes não espera nem a gente pedir para chegar perto. Vem cá que você precisa de um abraço. Isso tudo metáforas, tá, gente? Ilustrações de que agora Deus nos é benevolente. Deus nos é favorável. Deus nos toma para si, cuida da nossa dor, cuida do nosso sofrimento, cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, cuida da nossa fé, cuida da nossa esperança, antes mesmo que as palavras cheguem nos nossos lábios. Não é isso que a palavra nos diz? Que quando oramos antes mesmo que a palavra chegue nos lábios, Deus já a conhece. Por quê? Porque a reconciliação a favor. E isso foi comprado pela justificação. E então, reconciliados, com certeza seremos salvos, irmãos. Não há motivo para tristeza. Não há motivo para dúvida. Não há motivo para medo. Esse é o sentimento que a gente tem que ter em relação a isso tudo. A gente precisa se alegrar imensamente no próprio Deus. Paulo nos leva, então, a pensar que é por causa da obra de Cristo que agora nós estamos unidos a Deus. Porque estamos unidos a Cristo. Porque somos um com Cristo. E tudo aquilo que nós temos com Deus, mesmo imperfeitos, é mediado pelo Senhor Jesus. É completado pelo Espírito Santo a envio do próprio Senhor Jesus para nossa edificação. Portanto, quando cremos em que Deus nos amou de tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho por nós que cremos, nós somos declarados justos. E declarados justos,
temos paz com Deus, temos extrema alegria e tranquilidade nas tribulações, naquelas que nos santificam. Temos segurança no amor de Deus e reconciliação eterna com Deus. Quando nós nos apropriamos dessa verdade, guardamos ela no nosso coração como um grande tesouro que nós temos. Aí então, irmão, na sua vida e na minha, é cumprida a profecia de Jeremias. Eu queria que os irmãos abrissem Jeremias 32, versículos 38, para a gente encerrar o nosso sermão de hoje. Jeremias 38, 32, 38. Jeremias 32, 38. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é reconciliação. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias. Um só coração e um só caminho. A esperança não confunde. A esperança não confunde. Um só coração e um só caminho. Para que temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna. Por que aliança eterna? Porque essa aliança é por meio do Senhor Jesus. A gente está ligado a Cristo. Então essa aliança é eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Versículo 5 de Romanos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Feche seus olhos. Falemos com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, não temos palavras, Senhor, diante de tamanho amor, de uma obra tão excelsa, tão magnânima, tão superior ao nosso entendimento, Pai. Mas que, ao mesmo tempo, nos dá alegria de vida eterna, nos dá paz como aqueles que, reconciliados contigo, que agora, recebidos na Tua presença pelo Espírito Santo, mediante a Cristo, nos achegamos com intrepidez, com coragem, porque fomos justificados em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por isso. Porque pela justificação, pela Sua declaração de que somos justos, é que o Senhor nos deu paz contigo. E eu peço que o Senhor permita-nos nos gloriarmos nas nossas tribulações, e que toda e qualquer aflição que venhamos a passar nessa vida, Pai, sirva para nossa provação, sirva para nossa perseverança, para nossa experiência e para nossa esperança. Esperança que não se confunde, Pai. Esperança que nos faz saber que temos diante de nós um só coração, um só caminho dado pelo Senhor. Que temos diante de nós a aliança eterna porque estamos unidos a Cristo. Uma segurança comprada pelo Teu amor eterno, Pai. Comprada pelo sangue precioso de Cristo Jesus, Senhor. E aquela segurança e aquela esperança daqueles que sabem que são reconciliados contigo. Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós. Enche o nosso coração do Teu amor, cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo disse, registrou a nós, Senhor, e acabamos de ler. Senhor, aqueles dentre nós que falta fé,
que ainda não tem convicção, certeza da justificação pela tua graça, derrama desse mesmo amor transformador, regenerador, salvador, reconciliador, Pai, para que esses também se vejam como justificados em Cristo por meio da fé somente. E a nós que justificados somos, que todo dia o Teu Espírito Santo testifique ao nosso coração essa verdade. E quando nos faltar, não pelo Senhor, mas por nós mesmos, a fé, que o Senhor tenha misericórdia dos altos céus, do Teu povo, e faça-nos lembrar dos aspectos objetivos, porém verdadeiros, eternos, firmes, da nossa esperança, até que Cristo venha e a nossa salvação seja consumada na terra, como ela é nos céus hoje. Que a nossa santificação alcance finalmente a plenitude da imagem de Cristo. Essa é a oração do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e agora vós, que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça de Cristo Jesus, o Filho, por meio de quem nós somos justificados somente pela fé, que o amor de Deus o Pai é aquele que nos amou quando ainda éramos pecadores, e as consolações do Espírito Santo que diariamente derrama o amor do Pai sobre o nosso coração, estejam sobre vós e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.